Jesus, cantando o hino 183, juntamente com a orquestra. Para a nossa leitura, peço que abram as Bíblias de vocês, no livro de Provérbios, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 11. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, se como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo és para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas do justo e protege os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. Mediante essa leitura, vamos todos os joelhos, pedir a Deus em favor do nosso culto, em favor do presbítero Claudicinho também, que mostrará a mensagem.
do Senhor? Ontem foi dia 31 de outubro e mundialmente algumas pessoas falam muito sobre o Dia das Bruxas, o dia do Halloween, mas a gente sabe também que o dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, que a gente, talvez só nós falemos, ou talvez pouco falemos sobre isso, porque isso nos lembra o marco de que nós somos aquilo que Cristo nos separou, né? Nós somos o princípio, que em Cristo somos sacerdotes e anunciadores da palavra e compreendemos a verdade. E por compreendermos a verdade, não acreditamos e nem celebramos os mortos, mas celebramos a vida do nosso Cristo ressuscitado, que venceu a morte, assim como fala também no Apocalipse, capítulo 1, versículos 6 a 8, que diz assim: e nos fez reino e sacerdotes para Deus e Pai, a Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vede, Ele vem como as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E que assim nós sempre lembramos e celebramos a vida, não a morte, porque nós somos cristãos e nós celebramos a vida que nós temos através de Cristo Jesus também. Amém? Para nós continuarmos o nosso momento de adoração, a orquestra agora ficará com a oportunidade, logo após o MCA e após a Melissa também tem a oportunidade. Hoje a orquestra está cantando no 523, no HBJ, Jovens Fortes. Como vocês percebem, hoje aqui, a direção do grupo, líder do Ministério Jovem da Igreja, e nós cantaremos esse louvor da Reforma Protestante, e nós esperamos um novo mundo. Quem pode construir isso é essa juventude, né? Nós esperamos que a igreja seja composta de jovens que mudem o mundo, não pela sua própria consciência, mas pelos valores da palavra de Deus, né? Está dizendo aqui que a hora é chamada para que vocês façam a diferença. Nosso tempo está passando, né, irmãos? Isso aqui está passando, mas a gente sempre fala que o primeiro sábado do mês sempre foi um marco, né, da história dele, na história da nossa juventude e mais uma vez da nossa igreja. Que você assuma o seu papel e que nós possamos ajudar os nossos jovens a cumprir o seu papel nesse mundo tão corrompido pelo pecado. Vamos cantar esse louvor.
Através do Espírito Santo,
Senhor? Eu convido o grupo de louvor aqui à frente, a irmã Sofia que estará fazendo a oração da oferta. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, Santo e poderoso és tu, Senhor. Recebe hoje esta oferta que apresentamos a Ti de todo o nosso coração. E sabemos que tudo que temos vem de Ti e é para Ti. Estamos hoje aqui, nessa manhã, com muita alegria em nossos corações, para louvar o Teu nome, para Te agradecer por todas as bênçãos e maravilhas que tem feito em nossas vidas. Recebe esta oferta, para que ela seja dada para a Tua obra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.
Jeová Jireh. E sabe aquelas vezes que o medo tenta tomar conta do nosso coração? Tem dia que olhamos ao redor e nós vemos o impossível. Contas, diagnósticos, portas fechadas, decepções. Mas aí o Espírito Santo nos faz lembrar. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. O nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus das causas impossíveis, aquele que nunca falha. Em Gênesis 22:14 diz: E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jireh, porque no monte do Senhor se proverá. Abraão subiu o monte sem entender, mas com uma certeza, mesmo que ele não visse o milagre ainda, Deus iria prover. E no momento certo, o Senhor mostrou o carneiro. A resposta já estava lá. Deus só estava esperando a fé. Talvez você esteja nesse monte, cansado, sem respostas, achando que é o fim. Mas o mesmo Deus que proveu para Abraão é o mesmo Deus que cuida de você. Glória a Deus! Ele nunca perdeu batalhas, ele nunca chegou atrasado, e se ele prometeu prover, ele vai prover de novo. Jeová Jireh não falha, ele não esquece, não abandona, não deixa nada faltar aos que confiam nele. Glória a Deus! Hoje o Senhor te pergunta: por que temer, se eu continuo sendo o mesmo Deus? Entrega o que está pesando na tua alma. Confia outra vez. Aquele que abriu o mar, que mandou o maná do céu, que sustentou Elias no deserto, vai prover para você também.
Deus do Equívoco, carta 6, 7 a 8, a palavra do Senhor nos fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Feche seus olhos. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos, porque Tu és o Deus que tem sustentado as nossas vidas em Tuas onipotência e poderosas mãos. Com alegria nos achegamos aqui nesta manhã para adorar o Teu nome e agora, Senhor, para podermos ouvir a Tua palavra. Queremos clamar a Tua bênção, que ela possa ser poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, a continuar nos dirigir, nos orientar, coordenar, Senhor, para que nós possamos viver debaixo do Teu propósito, da Tua vontade. Te suplicamos a Tua misericórdia, que ela venha ser importante para nós nesse dia, que ela venha nos orientar, portanto, para que com alegria possamos continuar adorando e exaltando o Teu nome. Te pedimos da Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor a todos. Aos jovens aí desta manhã. Eu vi um amém dos jovens. De novo, vamos lá, vamos lá de novo, de repente de novo. Quero ouvir um amém dos jovens. Tá fraco, mas tudo bem. Porque jovem não é, na realidade, idade, né? Jovem é só idade ou é mente? Ou é percepção? Ou é muitas vezes ação, atitude? Juventude, né? A gente fala que até assim, é um ato muito mais de como eu disse, de atitude, né? De coragem de fazer alguma coisa, do que muitas vezes de nós termos uma idade de RG, como a gente fala. Será que a gente não está acabando agora? Mas uma idade de RG, como a gente costuma dizer. A juventude ela é muito mais esse nosso vontade de querer fazer algo a mais, exatamente inspirado no que a juventude muitas vezes faz. É interessante que na palavra que nós lemos é muito usado o termo semear, né? E na juventude a gente fala que é importante entendermos que o semear, ele é um semear para a eternidade. É na juventude que você semeia a sua vida para a eternidade. Muitas vezes aqueles que vieram ou que aceitaram a Cristo já na sua idade mais avançada também estão semeando. Muitas vezes na nossa ainda como crianças, né, a gente não tem a percepção real do que é semear. Eu acho interessante que na escola a gente faz um negócio, né, e faz uma experiência, né? Você já está velho, já tudo bem, para você também. Muitos talvez já tenham feito, já fez a experiência, já não fez? O que é isso que eu dei para vocês? É um feijão? Cadê o Hamilton? O Hamilton precisa da ajuda do Hamilton. O Hamilton não está aqui agora, meu agrônomo, meu agrônomo de plantão. Existe uma experiência que a gente faz na escola, não é? E essa experiência, praticamente, até nós aqui que já somos mais vividos, com certeza já fizemos. Que a gente pega um feijãozinho e faz o que com ele? Coloca onde? Coloca no algodão. E aí a professora dá nota, né? Se o feijão ficar na sua mão, o que acontece? Vai ficar ali na sua mão, vai morrer, né, possivelmente. Ou vai para a panela, vai virar comida para nós, né? Porque a semente do feijão, ela só desenvolve se você fizer alguma coisa com ela. E é interessante, né? Até coloquei ali, para você projetar um vídeo ali até, que esse desenvolvimento do feijão, existem algumas coisas que os professores estudam, né? Na hora que está ministrando, ou na hora que você está executando na hora que você está fazendo esse processo do feijão, né? E uma das coisas que é mais interessante é que, por exemplo, você coloca o feijão para colocar lá no algodão, né? Só que tem um detalhe, que no algodão, quanto tempo ele vive no algodão? E aí? Quanto tempo tem? Já acabou
calculou? Você não fez as contas lá, a professora? Não. Você vai colocar lá, o feijão vai desenvolver, mas você percebe que tem uma raiz ali formando, tentando entrar ali no algodão ali. Mas o que vai acabar acontecendo com ela? Ao passar dos dias, por mais água que você coloque ali, esse feijão vai morrer. Ele não vai para lugar nenhum. Se você fizer o contrário, tem outro vídeo lá que eu coloquei ali, se você colocar uma situação já de um feijão plantado dentro daquela estrutura de solo, né? Ele vai encontrar naquele solo uma situação onde ele não só se desenvolve conseguindo entrar adentro da terra e criar uma estrutura dentro da terra que dá para ele força para ele se impulsionar para o lado de fora da terra. Porque parece que a intenção que a gente tem de é que ele não vai conseguir sair porque está lá dentro da terra. Mas ele primeiro desenvolve a raiz e depois de desenvolver a raiz ele se impulsiona para o lado de fora. E aí, né, esse vídeo é até mais extenso, vai mostrar o feijão ir crescendo aí por muitos dias aí, e esses vários dias que ele passa ali, vai se desenvolver inclusive com as vagens ali, e vai criar aí sim um fruto que é produzível e que é possível de você se alimentar dele posteriormente. Tá? Aí tá bom, vou deixar. Aí vai mostrar a questão da raiz e outras coisas mais aprofundadas. Veja que muitas vezes a gente fala sobre o semear como algo que são mensagens que eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes. Só que o semear, ele tem alguns aspectos que é interessante a gente estudar e relembrar eles aqui como um aspecto mais para jovens. Porque você, meu jovem, muitas vezes vai ter alguns desafios quando nós falamos de semear primeiro na tua própria vida. O semear, ele tem que ter propósito dentro da tua própria vida. Se você não conseguir ter um ato de fé para semear na tua vida, vai ser igual aquele primeiro broto que cresce dentro de um algodão e depois de alguns dias, o que acontece? Ele morre. Ele morre porque ali não há uma estrutura realmente onde ele possa crescer, criar as raízes para se tornar um semear para a eternidade. Nós precisamos entender que o semear não pode ser algo dentro de um algodão com um pouquinho de água apenas. Infelizmente, muitas vezes nós estamos semeando em nossas vidas, muitas vezes dentro desse algodão com água, apenas umedecido, numa superfície em que quando há necessidade de se criar uma raiz, ele acaba então não encontrando esta profundidade e morrendo. Porque não adianta, se você colocar ali no copinho, né, colocar lá no copinho, coloca a sementinha ali, coloca o algodãozinho, vai colocando água todos os dias. Existe até uma situação que eu falo que é até a fé. Porque quando você planta uma coisa, se você chega lá para um produtor rural, para alguém que vai trabalhar com plantio, igual essa época agora, nós estamos com uma dificuldade de chuva. O cara está plantando hoje, ele está plantando na fé e na confiança de que vai chover. Já era para estar chovendo, já era para a gente, né, quem é da área do agro, aí sabe que nós estamos vivendo no mês de entre outubro e novembro, que já era para estar chovendo muito já era para muitas áreas do Mato Grosso estar plantada e não está ainda, porque se você lançar a semente lá, o que vai acontecer? Não veio água, ela não vai adquirir profundidade, não vai adquirir a necessidade de conseguir se desenvolver, vai ser igual no copinho. A semente que você lançar lá, ela não vai adquirir profundidade. Então você percebe que o plantio, o semear, ele precisa primeiro ter fé. É um ato de fé. E nós como aqueles que buscam compreender, né, da ação espiritual sobre as nossas vidas, quando a gente fala de semear nas nossas próprias vidas, nós estamos exatamente falando, eu tenho fé de que eu estou ouvindo essa palavra, de que eu estou aqui cumprindo com o propósito de vir à igreja, eu estou aqui cumprindo com o propósito de me submeter às autoridades desta igreja,
de olhar e encaixar o meu propósito aqui dentro dessa igreja, aonde eu possa desempenhar alguma função. Eu estou de alguma forma buscando compreender com fé de que haverá então um desenvolver desta minha fé, deste semear que eu estou fazendo todos os dias. Só que não adianta você tentar fazer isso acontecer se você não der um terreno fértil para que esta semente ela realmente adquira profundidade. E aqui há um exemplo até que foi até citado aqui na administração, que é o exemplo de Abraão. É interessante que o ato de Abraão, quando Deus pede a ele, olha, pega o teu filho e sacrifica ele lá no monte. Perceba que este ato que foi cobrado, digamos, de Abraão para executar o seu próprio filho, para tirar a vida do seu próprio filho, ele é um ato de fé. Por que um ato de fé? Vocês acham ou você imagina que durante toda a caminhada de Abraão até chegar lá, naquele momento onde ele teria que fazer aquilo lá, teria que pegar, porque ele sabia o que era o sacrifício, ele já tinha feito outros sacrifícios na vida dele, ele sabia o que era sacrificar para Deus, ele sabia que tinha que pegar o cordeiro, ele sabia que tinha que pegar uma faca bem amolada, ele sabia que tinha que amarrar os pés do cordeiro e colocar em cima daquele monte de pedras. Ele sabia disso, ele já tinha feito isso antes já. Ele sabia que ao colocar ali, ele teria que pegar então aquela faca amolada e teria que, além dos pés amarrados, levantar o pescoço e fazer o ato final de cortar o pescoço dele. Ele sabia disso. Enquanto ele caminhava até o monte para fazer o que Deus pediu para ele, vocês acham que ele estava ali num ato de apenas pensar que seria mais um sacrifício? Mais um vir à igreja? Mais um louvor para cantar? Mais um dia para orar? Mais uma oração para fazer? Você acha que o ato que ele estava naquele dia fazendo, o semear que ele estava praticando na sua própria vida naquele dia, era só mais um dia? Ele estava com certeza pensando em todos os sacrifícios anteriores que ele fez, e naquele momento o cordeiro que ele iria colocar sobre a pedra não era mais apenas um cordeiro separado de um animal ao qual ele poderia usar, mas estava ali nas mãos dele aquele que era a promessa de Deus para a vida dele, para a vida da família e para o povo de Deus para a terra. Seria através daquele filho que nasceria a nação de Deus, e agora Deus estava pedindo para ele ir lá sacrificar o cordeiro. O ato de fé de Abraão ali naquele dia, com certeza era: Deus proverá. Você percebe isso, que quando ele leva daí o ato até o momento final, é perguntado para ele. Isaac pergunta para você: mas pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? A pergunta talvez que mais impactou ele, acho que foi aquela hora ali. Talvez de todas as conversas que eles tiveram no caminho, enquanto eles andaram até chegar naquele lugar, ele olhando para o filho dele, olhando ali o desenvolver, aquilo que poderia viver, aquilo que poderia ainda executar, acontecer com o seu filho, o tanto que ele teria que ensinar para o seu filho naquela caminhada de fé, porque aquela caminhada foi uma caminhada de fé. Abraão poderia ter falado: não, Senhor, você vai me desculpar, mas essa aí eu não encaro não. Abraão poderia ter feito isso. Não vou, de jeito nenhum. Você pode pedir o que você quiser, pode pedir até minha própria vida. Se o Senhor quiser, eu pulo de um monte, mas eu não vou fazer isso aqui. Só que Deus, irmãos, e Deus ele tem alguns propósitos que você não vai entender hoje. Você como jovem, você como pré-adolescente, você não vai entender talvez os propósitos todos de Deus, e é isso que Deus quer. E talvez isso vai te deixar extremamente confuso. Por que eu tenho que praticar isso aqui? Por que muitas vezes eu tenho que me preparar para o batismo?
Por que de repente, como pré-adolescente, eu tenho que ir lá para a salinha ali no fundo ali e ouvir o presbítero Luciano, ouvir o Tude falando ali, estudando sobre esses pontos doutrinários que muitas vezes me soam como algo estranho, que parece que não faz parte da minha vida? Por quê? Porque este é o ato de fé que você faz hoje. Este é o ato de fé que vai formar na tua mente um propósito maior para a eternidade. Este ato de fé que você planta hoje na sua vida, como jovem, como pré-adolescente, você está plantando na tua vida um ato extremamente importante que vai servir para a tua vida na eternidade, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Você vai formar em tua vida o propósito real de Deus para as nossas vidas, porque na hora do sacrifício, quando chega ali o momento onde Abraão mesmo teve que fazer aquele momento, a pergunta que mais impactou a vida dele foi essa: Pai, cadê o cordeiro? Ele sabia quem tinha que ser o cordeiro, ele sabia o propósito de Deus para a vida dele, sabia que era o filho, a promessa, ele seria o cordeiro. Mas ainda no coração de Abraão, nós não temos isso escrito, mas eu fico pensando como pai, eu fico imaginando que até naquele último momento, ele estava ali esperando, porque a resposta dele é pronta em dizer para o seu filho: seria você, você é o sacrifício. Não seria isso? Porque já estava formado na cabeça de Abraão, já era, Deus já tinha falado para ele: o teu filho que será o sacrificado. Mas não, ele continua tendo a fé, e ele olha para o seu filho, sabendo que ele seria sacrificado, que o filho dele, ele teria que amarrar as suas mãos, os seus pés, ele teria que colocar em cima do monte, teria que pegar a faca, teria que segurar ali a sua cabeça, colocar ela sobre o seu pescoço e rasgar a sua garganta. A mente de Abraão já estava formada, porque era assim que ele fazia das outras vezes. Mas ele olha para o seu filho com ainda fé tremenda em Deus, de que Deus proveria o cordeiro para aquele dia. E ele olha, Deus proverá. É bênção de Deus, irmãos. É fé formada por uma luta, é fé formada por uma batalha, é fé formada por um caminhar com Deus, entendendo que Deus tem os seus propósitos para tudo na nossa vida. Por isso que ali, quando chega o momento final, ele ainda com fé, o anjo o impede, e aí então aparece ali o cordeiro ao qual deveria ser sacrificado. O ato de Abraão, ele mostra exatamente que semear precisa ser este ato de fé. Precisa entender que quando você coloca uma semente, essa semente, ela vai crescer. Nós precisamos entender que o que estamos colocando aqui hoje, o que você está se alimentando hoje, isso vai formar em você uma mente sábia para estar diante da presença do nosso Deus. Semear também é um ato principalmente de paciência, né? Porque eu acho interessante, imagina os professores de hoje em dia. Na minha época, quando eu fiz essa experiência, faz poucos anos, mas quando a minha tia mandou eu fazer essa experiência lá na escola, eu lembro que para nós era muito tranquilo. Eu coloquei o feijãozinho ali e de boa, aguardei alguns dias tranquilamente. Eu fico pensando nos professores de hoje em dia, pegar esse feijãozinho e colocar nesse copo e entregar para uma criança que ou para um pré-adolescente que é desesperado para as coisas acontecerem. A cada 5 minutos, eu duvido que esses guris, a cada 5 minutos não vai lá olhar no copo para ver se o feijão já começou a crescer. E aí, a ansiedade causada pelo feijãozinho que não cresce, porque demora uns 3 dias pelo menos, uns 2 dias para ele começar a abrir ali, a aparecer. Eu fico pensando, essa galera de hoje, né, Tuti, como é que é? Essa galera fica nem pode fazer mais, né, Tuti, essa experiência, porque senão você mata esses guris hoje em dia aí de desespero, porque vai passar mais de um dia e o feijãozinho nem se mexeu ainda. É a geração atual que estamos vivendo que imagina que as coisas não precisam dessa paciência para que tudo se desenvolva em nossa vida. É necessário ter paciência para que a palavra de Deus, quando nós vamos plantando ela dia após dia, ela vá formando em nós
vá formando dentro de nós este crescimento e este criar de raízes para dar então a semente que nós estamos plantando aqui hoje uma estrutura para que você aqui na frente se desenvolva exatamente para aquilo que eu falei, semear para a eternidade. Se nós semearmos hoje, tivermos a paciência de aguardar, a paciência de esperar, tenha certeza que este semear que você está plantando hoje, ele servirá e te sustentará para a eternidade, juntamente com o nosso Deus. Paciência hoje, talvez seja um dos atos mais difíceis, né, de a gente conseguir praticar, até para nós que já somos mais vividos. Talvez eu ter que fazer essa experiência hoje, de colocar uma sementinha aqui dentro e esperar dias para ela crescer, talvez até para nós que já somos mais vividos, seja um ato necessário para a gente entender que é preciso dias, é preciso tempo para Deus trabalhar em nós e nós nos desenvolvermos como cristãos, nos desenvolvermos diante da presença desse nosso Deus. Nós vemos uma história que exigiu muita paciência, né? Que era de José lá no Egito, porque José, ele até chegar a ser governador do Egito, até se cumprir todos os propósitos de Deus na vida dele, a quantidade de dificuldades que ele passou, o homem ficou preso, gente, ele ficou preso lá, e assim na prisão, aqui desenvolve, ou aqui há a diferença daquele que é realmente, que está plantando para a vida eterna, daquele que não tem propósito nenhum sobre as suas vidas. Você vê José mesmo na prisão, ele estava ali trabalhando para Deus, ele estava ali mostrando o que Deus poderia fazer na vida das pessoas, ele estava ali revelando sonhos, ele estava ali sendo referência aonde ele estava, mesmo estando dentro do tempo de Deus, estando pacientemente aguardando que houvesse alguma liberdade para a vida dele, mesmo ele estando injustiçado, ele estava preso injustamente, olha só, ele estava lá aprisionado e ele não tinha culpa nenhuma, mas aonde ele estava preso, ele estava cumprindo os propósitos de Deus. Aonde ele estava preso, ele estava sendo luz. Aonde ele estava preso, ele estava sabendo que Deus usaria ele para operar e para mostrar o seu poder. Por isso que ele revelava sonhos, por isso que ele dirigia, orientava. Tanto é que chegou ao ponto onde ele era praticamente o chefe ali dentro da prisão onde ele estava, porque as pessoas confiavam nele. As pessoas confiam em você hoje para entregar coisas importantes na tua vida? As pessoas confiam em entregar nas tuas mãos coisas importantes para você cuidar? Porque é isso que aconteceu. Ele, apesar de estar injustamente preso, foi entregue nas mãos dele o que havia ali, porque ele tinha propósito sobre a sua vida. Ele semeava a presença de Deus na sua vida, ele expressava o poder de Deus, e Deus agia sobre a sua vida e mostrava o seu poder. Por isso que ele chegou, quando saiu ali, chegou o seu tempo, ele saiu da prisão, foi à presença de Faraó. Faraó reconhece ali um homem que estava na presença de um Deus, que tinha sobre a sua vida direção, orientação, que tinha sobre ele uma mente que era diferente das outras pessoas, porque a mente daquele que é formado na palavra de Deus, eu falo que ela é diferente. A mente desses que se colocam hoje, né, para que o feijão cresça aí e forme raízes, é uma mente diferente. Não é a mente desses que estão aí no mundo. Nós vemos a mente muitas vezes das pessoas com um propósito único de pensar em si mesmo, de pensar apenas em como ele pode ser melhor e como que ele pode superar a si mesmo, enquanto que a mente do Senhor, ela é voltada para olhar para os outros, para o bem geral, para a sua igreja, para a sua obra, para representar a vontade de Deus em salvar cada vez mais e mais vidas que se colocam diante da presença do Senhor. É a mente focada, voltada, semeada pelo Espírito Santo do Senhor, e essa mente é onde as pessoas buscam, onde as pessoas confiam, e aonde muitas vezes você será assim será chamado e será reconhecido, assim como José foi, reconhecido como alguém diferente, alguém que tinha propósito, alguém que tinha direção, e por isso que o Faraó não hesita em pegar e colocar ele como governador geral. E ele, então, naquele tempo em que foi dado sobre ele o controle daquele país, o controle daquela região,
ele o executou com perfeição, guiado pelo poder de Deus, porque sobre ele estava semeado a proposta do Senhor, essa direção e orientação do Espírito Santo de Deus. Por fim, nós vemos que semearmos é necessário um ato de extrema coragem. Olha, eu nunca vi tempos tão difíceis e que exigisse de nós tanta coragem para semear a vontade do Senhor. Irmãos, a gente diz que no passado existia aquela perseguição, a gente fala que ela era física, né? A perseguição física, muitas vezes você foge dela. A perseguição física, você sai da sua casa, sai da sua cidade, muda de lugar e você consegue fugir dela. Mas a perseguição com o propósito que nós vemos hoje, ela é diferente. Você não consegue sair de um lugar e ir para outro e fugir dela, porque lá no outro vai ter o mesmo nível de perseguição mental, de perseguição de propósitos daquilo que você serve. Quando nós olhamos hoje para o que a palavra de Deus orienta, se você sair daqui de Rondonópolis, você sair do Brasil e for para um outro país, lá você com certeza vai encontrar as mesmas dificuldades. É igual eu estava estudando agora de manhã aqui, quem estava na lição, sobre o casamento, sobre os propósitos do casamento, sobre o entendimento, né, do que é submissão, sobre o entendimento do papel do homem dentro do casamento, sobre o entendimento do papel da mulher dentro do casamento. E se você pega este propósito que hoje está totalmente deturpado pela sociedade, não adianta você sair daqui e ir para uma outra cidade. Não adianta você sair daqui e ir para boa parte dos países fora do Brasil, porque lá também há a deturpação dessa palavra. Então nós vivemos tempos onde há necessidade de, quando semearmos, nós temos coragem para semear o que é certo. Eu até comentei isso com os jovens aqui. É necessário em qualquer discussão hoje você semear exatamente o que a palavra de Deus fala. E aí eu falo que aqui está um exemplo que vai exigir muita coragem. Qual de nós hoje temos coragem de chegar numa discussão lá na faculdade, onde há uma galerinha ali complicada, muitas vezes lá na sua empresa, aonde você trabalha, que tem de repente entendimentos sobre as coisas que não são os seus entendimentos, você chegar lá e falar o que a Bíblia, a palavra de Deus orienta, você semear lá neste lugar aonde você está, o que é realmente o propósito de Deus para nossas vidas. Isso exige fé, isso exige coragem, e muitas vezes nós não estamos tendo coragem devida para falar o que é realmente a palavra de Deus, porque eu quero muitas vezes fazer amizade, eu quero muitas vezes ficar na roda, eu quero pertencer àquele grupo, eu quero estar no meio das pessoas, e por isso eu me oculto de falar o que a palavra de Deus precisa semear em meio à sociedade. Por isso, meu jovem, de você vai ser mais do que nunca exigido coragem. E a grande preocupação é porque lá a palavra do Senhor fala que haverão alguns que não entrarão no reino dos céus. E há na relação várias situações daqueles que não entrarão no reino dos céus. Mas lá tem uma relação no meio dessa lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus, uma que exatamente é isso que nós estamos falando: os medrosos, os que têm medo, não entrarão no reino dos céus. Lamento. Se essa palavra de repente não consegue entrar na tua cabeça, você não está semeando para a eternidade. Você está semeando para uma vida espiritualmente pobre aqui nessa terra, colocada no algodãozinho, que na hora que esse algodãozinho secar, ele vai cair para o lado e o seu feijão ou você vai
morreu. Para semear para a eternidade tem que ser naquela terra fértil. E para ser na terra fértil é preciso ter coragem. É preciso não ter medo de falar. E talvez, quando nós realmente falarmos, talvez nós seremos contraditos, muitas vezes seremos atacados, muitas vezes seremos colocados de lado. Mas isso não importa. Isso não deveria importar para nós. Nós deveríamos ter como fundamental importância sabermos que é preciso falar. E você, meu jovem, não tenha medo de falar. Aprenda da palavra, aprenda o semear, aprenda o propósito de Deus e fale. Porque o mundo, mais do que nunca, precisa de direção, e nós percebemos isso. As pessoas estão perdidas. E aí, quando nós vemos lá a palavra em Mateus, no capítulo 5, pedimos projetar que nós terminarmos a palavra de hoje, Mateus, no capítulo 5, o verso 14 até 16. É uma palavra conhecida, vamos ler aqui, porque fala que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então o louvor que nós cantamos aqui que fala sobre isso aqui. Não tem jeito. Se porventura onde você está, seja você jovem, seja você pré-adolescente, seja você já de mais idade, se aonde você estiver, você não está sendo luz, você não está resplandecendo, tem alguma coisa de errado com o seu semear, tem alguma coisa de errado com a sua semente. Porque aonde nós estivermos, se nós estamos semeando em nós a verdadeira ação do Espírito Santo de Deus, eu tenho que falar lá onde eu estiver, eu tenho como ser luz lá onde eu estiver, eu tenho como os outros olhar para mim e ver que, mesmo eu sendo contrário à ideia dele, eu sou respeitado e muitas vezes consultado para compreender mais e para formar um pensamento mais correto na vida das pessoas. E talvez tenha nos faltado muito sermos luz, termos a coragem de ser luz, porque talvez essa falta de fé, essa falta de coragem tenha nos distanciado de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, o semear para a eternidade vira um semear para a morte, que não vai ver a luz do Senhor no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Eu espero que você, meu jovem, que você, meu irmão, possa compreender que este semear, que nós tanto falamos muitas vezes, não pode ser colocado como algo banal ou como algo secundário, mas é algo extremamente fundamental em nossas vidas. Semearmos em nós o propósito do Senhor, fortalecermos as nossas raízes. Eu, como jovem, como pré-adolescente, como pai, ensinando meus filhos, eu preciso entender que essa juventude, ela não pode se perder ao tempo, ela não pode se perder pelas diversas ofertas que num primeiro momento tem muito mais prazer para a minha vida nesse momento. Nós não podemos perder essa juventude não pode se perder neste mundo, mas ela tem que buscar firmar os seus propósitos, semeando nas suas vidas a presença e a ação do nosso Deus, para que assim as misericórdias do Senhor possam estar sobre cada um de nós, a igreja do Senhor possa ser a porta que está aberta para iluminar a vida das pessoas que estão perdidas no mundo lá fora, em um mundo de escuridão. E a palavra do Senhor nos cobra que nós somos a luz que ilumina no candeeiro, estamos lá na altura, como uma luz que acende, um farol que acende, para que as pessoas possam encontrar o mínimo de norte para a sua direção, e quando chegar aqui, serão sim então direcionadas, dirigidas pelo poder de Deus para a eternidade, no dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Nós tenhamos essa coragem, essa decisão, essa vontade de permanecer nos caminhos do Senhor e semear este tão importante evangelho, para que muitos possam encontrar essa direção. Que Deus possa nos abençoar como juventude. Passar a palavra ao pastor para dirigir a nossa oração. Convidar os irmãos a ficar em pé, estaremos orientados. Vamos orar, irmãos. Juventude, nós precisamos de algo
essencial. Projetei em Joel 2:23. Foi falado de solo, foi falado de planta que germina. Você não estava aqui para dar a orientação que ele esperou. Mas você pode ter solo bom, você pode ter tudo. Está todos os campos aí corrigidos o solo, já jogaram adubo. E estão esperando o quê? Adianta ter solo? Adianta ter adubo? E se não tiver chuva? Vai nascer? Não. Por isso que diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque vosso Deus, Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. No tempo certo, Deus manda a chuva. Era uma chuva para fazer nascer, mas uma chuva para também fazer granar e produzir. Adianta chover na hora apenas do plantio? Não. Deus dá a chuva necessária para que o fruto produza, não apenas nasça. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque José no Egito era jovem, não era? Nasceu na mesma família. Davi estava com seus irmãos, aprenderam as mesmas coisas. O solo era o mesmo, mas a chuva do Espírito derramava diferente sobre cada um. Não adianta a gente ter uma família boa, não adianta a gente ter uma faculdade boa, não adianta você ter tudo que o mundo pode te dar. O terreno está pronto, mas você não tem a chuva do Espírito. Adianta? Não adianta nada. Então é tempo do jovem estar preparado. Melhor faculdade, famílias preparadas, famílias que têm um pai que sabe o seu papel, uma mãe que sabe o seu papel, um pai que orienta, um pai que ora, mas tem que ter o Espírito Santo. Se a chuva não vier, não haverá produção, nem nascimento. Então, olha, estava lá Abel e Caim, na mesma terra, o mesmo pai, a mesma mãe. O que o Espírito fez em um, o Espírito se permitiu fazer no outro, faz toda a diferença. Nós precisamos de uma juventude que precisa do Espírito Santo. Conhecimento está tendo demais, sabedoria está tendo demais, humana. O que você vê da carne você fará o quê? Corrupção. Mas o que você vê do Espírito você fará a vida eterna. Como nunca nós precisamos do Espírito Santo. Se você deseja a oração, você possa estar atento e pedir a Deus que você tenha uma experiência espiritual na sua vida, para a glória de Deus. Família da semana, irmã Carla, né? Família de Paula, a Carla, o Diego e o Benjamin. Está aí a irmã Carla e o irmão Benjamin. O irmão Diego está no trabalho, né? Viajando, e nós estaremos intercedendo por essa família, a família Ramos, com Walter Ramos, Diaconisa Rosângela, Walter Júnior, Ângela, né, Wagner também, né, nosso irmão Nofre, que hoje está esse irmão Nofre, quiser, se ela puder vir bem, opa, amém. Então, prazer, nós estamos orando por essas famílias e pedindo que Deus possa abençoá-los segundo a necessidade de cada um. É exatamente isso que é a família. A gente vê alguém que está começando, né? A gente vê meia idade, a gente vê um ancião, tudo fazendo parte de algo glorioso, que é a família. E Deus abençoa cada um segundo a sua necessidade, para a glória de Deus, né? Então nós estaremos orando, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Esse beijão. Não te vi lá na sua casa, estava na escola? É? Esse menino estuda. Hã? Fiquei sabendo que todo dia de manhã você vai tomar um cafezinho onde? Na casa da avó? Eita, aí ó. É assim que são as gerações, né? Que Deus abençoe todos eles, que Deus possa guardar e atender a necessidade de cada coração. Então, aqueles que puderem, pode ficar de pé. Se puderem ajoelhar, nós estaremos orando e pedindo a bênção de Deus sobre essas famílias. Senhor Deus, em poder e glória, nós estamos na tua presença, Senhor. Apresentamos essas famílias diante do teu altar. Em especial, ó Deus, aqui, a vida da irmã Nofra e o teu filho, ó Deus, o irmão Walter. Senhor, eles representam famílias separadas para a tua glória, que tomaram
Nós abrimos agora para aqueles que queiram receber oração. Dia hoje, primeiro sábado do mês, dia do jovem, dia da juventude progressista. Se você tem um desejo no seu coração, ainda com sonhos a serem realizados, às vezes os temores da juventude são próprios da idade, tanta coisa por acontecer, tanta coisa ainda para Deus fazer na sua história e na sua vida, e às vezes a gente não tem um entendimento, né, de como Deus está trabalhando em todas as coisas da tua vida, mas eu tenho convicção de que Deus está trabalhando. Então, se você tem algumas dúvidas, se você tem alguns anseios da alma, e você quiser colocar isso diante de Deus, você venha como jovem, que você venha e apresente a sua história, que Deus construa uma história bonita a respeito da tua vida, para a glória do nome dele. Se você, irmão, você veio também aqui hoje com a necessidade da alma, um problema, você sabe, a gente tem orado aqui em nome de Jesus, e nós cremos no poder da oração. Venha e Deus fará uma bênção na tua vida, é o que nós estamos fazendo agora em nome de Jesus. Glória
Say
Mercedes, saúde. Letícia, saúde. Thalita, saúde. Sônia, saúde. Vitor Mateus, libertação. Janaína, libertação. Vamos também agradecer a Deus, orar pela nossa juventude. Que Deus dê direcionamento a esta igreja, no comprometimento, no desenvolvimento espiritual da nossa juventude. Que Deus dê projetos com muita orientação espiritual, para nós vermos uma juventude que faça um papel glorioso no meio da igreja e também onde eles estão inseridos aí nesse mundo, né? Nós vamos estar de joelhos e orarmos ao Senhor. Pela oportunidade, te agradecemos, Senhor, pela palavra, pelo culto dos nossos jovens, Senhor, sejam jovens que aprendam todo o tempo, ensinemos, Deus, para produzirem frutos para a tua glória. Meu Deus, faz uma semeadura poderosa entre nós. Ó Espírito Santo, toca em cada coração, muda, renova cada jovem, dá experiências espirituais necessárias, desperta todo o Espírito dessa igreja. Meu Pai, que cada jovem seja um instrumento poderoso para mudar a realidade do mundo, nas faculdades, nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos nossos jovens, que sejam direitos materiais, direitos de sabedoria, entendimento espiritual, de virtuosidade na vida, na palavra, do testemunho cristão, para a honra do Senhor. A igreja, dá a eles, meu Deus, visão, sabedoria, para testificar a tua palavra, que eles mudem a realidade vigente, que eles não se contaminem pelo pecado, não se deixem influenciar pelos costumes mundanos, antes a tua graça, a tua palavra e o teu Espírito, possam conduzi-los para o teu povo abençoado. Todos esses nomes, meu Deus, as necessidades, tu és poderoso para fazer uma obra gloriosa, Jesus. Liberta a verdade, quebra o laço maligno, sai, ó Deus, liberdade a todos os teus filhos, para virem à tua casa com liberdade, testificando a libertação que Jesus opera, pelo teu nome e para a tua glória. E o enfermo cansado, Jesus, leva a restauração do teu povo. Nós entregamos cada uma dessas vidas em tuas mãos, pelo milagre de Deus, a graça do Senhor, em nome de Jesus, e para o louvor da tua vida. Mas vocês acompanham, por favor? Nós estamos cantando o hino final da BJ, número 418. Vamos todos juntos estarmos louvando o Senhor. Será
pela presença de vocês. Temos recados? Nosso recado sobre a doação de sangue, que acontecerá no próximo sábado, né? Então a gente já tem um aviso que o pastor pediu para a gente reforçar também, né? Da presença dos irmãos no horário ali estipulado um pouquinho antes das 7, mas também da contribuição de vocês e também a divulgação, para que os irmãos compartilhem com os amigos, com as visitas também, para que a gente sempre possa manter também o nosso bom ritmo de doações de sangue também, né? Que a gente sabe que o banco de sangue precisa, mas também é nosso dever como igreja ajudar a sociedade também com essa doação também, né? Então será no próximo sábado, os horários de doação serão das 7 às 11 e das 13 às 16 horas. Então os irmãos são convocados a estarem aqui para ajudar com a gente e também a convidarem as visitas e os demais amigos de vocês. Só mais um recado também, gente, só para reforçar que as inscrições do retiro estão abertas, então procurem a irmã Jeane para fazer as inscrições do retiro. Demais informações também pode estar perguntando para a gente, que a gente vai passando para vocês, e logo em breve nós também enviaremos para vocês as novidades e o que a gente estiver organizando aí também. Temos visitas? Não? Então, se caso houver alguma visita que a gente não colocou ali, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a vida de vocês constantemente, e que Mateus lá no fundo, né? Lá desse vídeo depois, sabe? Mateus está aqui visitando a gente hoje, mas os demais irmãos também, né, que sejam sempre bem-vindos, e a gente espera vocês aqui cada dia mais para adorarmos ao nosso Deus. E a gente também sabe que hoje é o nosso sábado, dia separado para que a gente faça, que lembre do Senhor, para que a gente faça as coisas que são separadas, que a gente faça, que a gente lembre. Então, se você jovem, principalmente, tem dúvidas, anseios, necessidades, que talvez vocês também se perguntando como você vai fazer isso, ou até mesmo, principalmente também, né, as dúvidas que são relacionadas à Bíblia, aproveite o dia de hoje, mate essa curiosidade, procure alguém que sabe, vá nas bases missionárias, o ensaio vai estar rolando aqui hoje também, mas que a gente sempre tem esse desejo de participar das coisas que são separadas pelo Senhor também, principalmente no sábado, que é o dia que a gente guarda também. Então, que Deus nos abençoe, seremos despedidos com o modo oficial do Ministério Jovem, e logo após o pastor Silvio nos despedirá com a bênção pastora. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.